já com vídeo novo, né? Todo dia de 6 horas tem vídeo novo aqui no canal. E é sempre um prazer, uma enorme alegria te encontrar aqui. A gente louva a Deus pela sua vida, pela sua companhia, você que está aí do outro lado. Nós já estamos aqui há mais de 130 dias, 230 dias, na verdade, levando esse estudo de Atos dos Apóstolos. Creio que aqui nós vamos passar de 1 ano, se o Senhor permitir, não é? Nós ainda estamos no capítulo 15. Eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos em Atos 15 e estudando um pouquinho sobre o resultado daquela reunião que aconteceu em Jerusalém, quando houve aquela reunião entre os presbíteros, os apóstolos, toda a igreja, para deixar claro o posicionamento da igreja frente aos fariseus daquela seita que queriam colocar as práticas da lei como adjunto à salvação. Nós lemos que no final daquela reunião, lemos no último estudo, versículos 22 e 23 do capítulo 15, onde chegaram-se à conclusão: vamos levantar alguns de entre nós para enviá-los a Antioquia, para enviá-los a outras cidades ali, a Síria, a Cilícia, para explicar o que nós decidimos aqui. Hoje eu quero seguir com você, a partir do versículo 24. Versículo 23 foi a introdução da carta, não é? E o 24 diz: visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com nossos amados Paulo e Barnabé, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne, dos animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. E ele termina dizendo: saúde. Como nós falamos, a decisão foi tomada, a carta foi escrita e enviada para aqueles irmãos ali. Os opositores não estavam autorizados a falar em nome da igreja. Nós lemos no versículo 24, os fariseus que desceram a Antioquia em nome da igreja de Jerusalém não possuíam credenciais. Não tinham autoridade nem autorização. Aqueles homens perturbavam a igreja, transtornaram a alma do povo, como nós lemos aqui no texto bíblico, sem autorização da igreja. Estavam fazendo por conta própria. Não era aquilo que Deus tinha planejado e nem os apóstolos tinham enviado ou dado autoridade para aqueles homens assim fazer. A comissão foi enviados, a comissão formada por homens íntegros, fiéis. Nós temos aqui menção de Judas e Silas, que eram homens que já haviam provado o seu compromisso com Deus e se arriscado pelo Evangelho em outros momentos. A decisão foi detalhada, o Evangelho ele é intransigente com a verdade, mas sensível à cultura, isso é importante observar. Não negocia a essência, mas respeita a consciência. A salvação unicamente pela fé em Cristo era a verdade absoluta e não podia ser negociada com ninguém. Porém, nós observamos aqui a sensibilidade cultural das leis dietéticas, que falavam da alimentação, de relacionamentos consanguíneos, casamento entre familiares, deveria ser tratado com respeito para não criar mais barreiras ao Evangelho. Essa foi a resolução colocada. Interessante observar que John Stott, ele declara que a reunião ali em Jerusalém conseguiu dupla vitória. Uma vitória da verdade, ao confirmar o Evangelho da graça, e uma vitória do amor, ao preservar a comunhão por meio de concessões compassivas entre os judeus e entre os gentios. Eu gosto de observar o apóstolo Paulo. Paulo ele era firme, forte na fé,
e manso no amor. Paulo era uma vara de cana nos assuntos não essenciais, mas Paulo era uma coluna de ferro nas questões essenciais. O pensamento que eu quero deixar aqui hoje com você nos faz pensar sobre essas decisões tomadas aqui. Irmãos, aqueles homens não estavam, aqueles fariseus, autorizados a falar em nome da igreja. Eles estavam impondo os seus pensamentos, o que achavam, e dizendo como se fosse uma verdade absoluta que a igreja tinha que aceitar. E foi colocado ali para eles, olha, eles não estão falando em nome da igreja. Eles não estão falando em nome de todos os cristãos, da decisão tomada. Importante observar isso, hoje nós vemos muita coisa, muita falta de interpretação bíblica de pessoas que estão falando em nome da igreja, falando coisas que não têm uma fundamentação, não têm uma exegese profunda nas escrituras e saem falando em nome da igreja. Coisas que eu fico às vezes chocado em assistir. Pessoas que dizem, olha, se você não faz tal coisa, você não tem o Espírito Santo de Deus. Olha, se não tem tal manifestação, Deus não está ali. Eu já vi várias pessoas dizendo, olhando um culto que é realizado de forma centrada nas Escrituras, sem muitas manifestações externas, sem pessoas pulando, rodopiando, gritando. E alguém já olhou para mim e disse, aí não tem o Espírito Santo, vocês são muito frios, mortos. Querem impor aquela ideia de grito, pulo, rodopio como a presença do Espírito Santo. O que não tem nenhuma fundamentação bíblica, mas querem impor. Estão falando como que em nome da igreja. Mas não tem base bíblica para isso, a não ser nas suas experiências pessoais, nas tradições e costumes. Muitos querem impor os seus pontos de vista. Muitos querem falar em nome da igreja sem ter autorização ou fundamentação para isso. E querem dizer, como eu já ouvi, não, mas é um costume, é o que todos fazem. Mas nós precisamos ver claramente o que a Bíblia nos diz. E outra coisa mais que vale a pena observar, a igreja ela precisa entender que há coisas que nós não podemos flexibilizar. Tem assuntos básicos e fundamentais que não se pode mexer, que não se pode alterar. Como a sã doutrina, como as escrituras, o plano de salvação, a vida de santidade e obediência, são coisas que não se questionam, que não se negocia. Mas existem diferenças culturais, existem diferenças locais, existem costumes que não prejudicam a doutrina e que não precisam ser levados como se fosse um fundamento e que não pudesse mexer. E aí nós chegamos num outro extremo. Conheço muitas igrejas locais que sofrem, que são penalizadas por pessoas que querem colocar os seus pontos de vista, seus costumes, suas tradições como se fosse algo que nunca pudesse ser mexido, porque sempre fez assim, aprendemos assim, vamos continuar assim. Nós precisamos estar atentos a esse fato também, e é o que nós aprendemos aqui. A salvação unicamente pela fé em Cristo é uma verdade que não se mexe, não se negocia. Mas tem coisas que nós precisamos aprender a nos portar e a estarmos de forma consciente, buscando sempre a unidade entre os irmãos, o crescimento do Evangelho em coisas que nós podemos estar cuidando, não é? De forma mais leve, sem ferir a doutrina bíblica. Os versículos de 30 a 35 nos traz a ideia, o texto, a lembrança da leitura do texto, a leitura da mensagem. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, a carta. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas eram também profetas, consolaram os irmãos, com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixavam voltar em paz aos que o enviaram.
mas pareceu bem Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Aquela delegação mandada por Jerusalém foi enviada e sem demora desce para Antioquia, prega, lê a carta, explica, a igreja se alegra, o conforto é recebido. E então esses embaixadores, eles continuaram algum tempo ali em Antioquia, fortalecendo a igreja. Dos dois enviados de Jerusalém a Antioquia, com Paulo e Barnabé, um volta para Jerusalém. E Silas permanece em Antioquia e mais tarde se torna companheiro de Paulo em uma segunda viagem missionária. E assim, aquele capítulo daquele problema é encerrado ali, com uma ação, uma atitude e o Espírito Santo de Deus sendo ouvido, entendido e vivido na vida da igreja. Que o Senhor nos abençoe a entendermos bem o que as Escrituras querem nos dizer, a entender o que a Bíblia diz e não o que alguém diz, pensa ou acha melhor, mas o que Deus está dizendo à igreja pela sua palavra. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo.